É sabido que o cinema brasileiro nunca foi referência alguma no contexto mundial, exceto durante um curto período na década de 50, onde, em conjunto com a bossa nova e a revolução cultural que o país experienciava, chegou a ser descrito como irreconhecivelmente inteligente, e o realismo brasileiro ganhou os festivais de cinema da Europa. Desde então, a cinematografia brasileira vem sofrendo e sendo carregada por algumas pouquíssimas obras de qualidade, enquanto que os números brutos são caracterizados como obras de cunho exageradamente canastrão e humor duvidoso, que às vezes sequer conseguem se conectar de fato com a realidade brasileira como intencionam. De tempos em tempos, obras como Central do Brasil, Minha Mãe é uma Peça e Cidade de Deus ganham os holofotes por apresentarem uma qualidade que não é de praxe para o cinema nacional. Contudo, também é válido lembrar que mesmo essas obras, que integram essa primeira prateleira das produções nacionais, não são isentas de críticas e comentários depreciativos, pois como ficou muito evidente nos últimos anos, é quase impossível agradar o público brasileiro, que enxerga defeitos e principalmente política em tudo aquilo que é produzido em solo nacional. Dentre essas obras que tenderam a ser odiadas pelas suas supostas convicções políticas, está Como se tornar o pior aluno da escola, que alcançou a proeza de ser odiado tanto pela esquerda quanto pela direita, enquanto que, se analisado de perto, nada mais é do que o humor em sua forma mais banal e imaginável. A trama acompanha a vida escolar de Pedro e Bernardo, dois estudantes do 9º ano de uma escola particular em São Paulo. Com o primeiro ato bem apurado, a obra mostra que, apesar de serem bons alunos, ambos também estavam muito insatisfeitos com suas próprias vidas, pois Pedro, principalmente, que ganha o papel de protagonista, narra em um monólogo que, mesmo sendo um bom aluno e seguindo as ordens de todos os professores, jamais havia conquistado nada demais em sua vida. Pelo contrário, havia apenas perdido, pois se via a seguir os passos de seu pai, que havia acabado de morrer de estresse em um emprego que em nada o satisfazia. Devido a esse trauma, as notas de Pedro haviam caído consideravelmente, e por ironia do destino, o garoto acaba encontrando uma caixa com alguns pertences de um ex-aluno da instituição, conhecido apenas como o pior aluno da escola, vivido pelo apresentador Danilo Gentili, o que muda completamente a sua vida. Ao conseguir entrar em contato com o personagem, Pedro e Bernardo acabam sendo seduzidos pelo estilo de vida boêmio dele, que mesmo não tendo estudado ou se esforçado em nenhum momento de sua vida, ainda assim conseguiu vencer na vida com certa facilidade, mesmo não ficando claro quais são os métodos empregados para isso. Pedro, especialmente, precisava de ajuda do pior aluno, pois sabia que iria reprovar caso não conseguisse colar na prova final de matemática. E após se conhecerem, o personagem aceita ajudá-los, pois odeia pessoalmente o atual diretor da escola, o professor Aldemar. A partir disso, o personagem vivido por Gentili passa a ministrar um curso onde os ensina a se tornarem alunos horríveis, que não somente infernizam a vida dos professores, mas também passam a ser considerados descolados e ilegais pelos demais estudantes, que enxergam neles um ideal de anarquia e despreocupação que gostariam de também possuir. Seguindo a fórmula parecida com o American Pie, Como se tornar o pior aluno da escola é um digno e típico filme de comédia besterol, que alcança grande mérito em não ter medo de ironizar a fórmula muito ácida de diversos aspectos da sociedade brasileira, os comportamentos e a hipocrisia de seus cidadãos. A fatídica cena onde o personagem vivido por Fábio Porchat, um suposto progressista e homem de bons costumes, tenta praticar um ato de pedofilia, embora chocante e repugnante por si só, exemplifica bem o tom que se seguiria por todo o filme. Pois, por se tratar de uma obra para maior de 18 anos, não tem medo de seguir por esse caminho obscuro em seu roteiro para exemplificar e abordar temas polêmicos, mesmo que perca a métrica em dados momentos, como o supracitado, desconstruindo assim o politicamente correto que vem ganhando a arte brasileira. Essa crítica para o sistema brasileiro como um todo também se estende para muitas outras vertentes, como a própria educação, que é o foco principal da trama. Se passando majoritariamente em uma escola, a trama consegue expor como o sistema de ensino brasileiro está extremamente sucateado e ultrapassado há muitos anos, pois requer que os alunos decorem e copiem matérias de forma exaustiva, mas sem nunca ensinar a pensar por conta própria de fato. As aulas de literatura, por exemplo, mostram como há necessidade nos currículos escolares de se ensinar as vanguardas literárias brasileiras, mesmo que a linguagem e cultura das épocas em que foram escritas sejam quase que completamente inacessíveis para os adolescentes dos dias de hoje, que não se conectam quase de forma alguma com essas obras. O ato de se tornar o pior aluno da escola nada mais é do que uma demonstração de rebeldia para um sistema que já vem se provando como infrutífero e insuficiente, pois há dados que mostram os números alarmantes acerca da evasão escolar e das reprovações, principalmente no nível médio.
Mesmo que seja abordada de forma extremamente problemática, muito em conta da necessidade de criar humor em quase todas as cenas que estrela, a suposta filosofia do pior aluno de todos mostra que mesmo com tantas aulas e atividades, a escola é incapaz de ensinar a habilidade mais valiosa de todos, a de pensar por si próprio. O ensino e a sociedade têm a ideia já enraizada de que se é necessário ir bem em todas as matérias e durante toda a vida escolar, para que assim se possa adentrar em uma boa faculdade e posteriormente em um bom emprego. Mas nunca se é levado em conta a felicidade e a saúde mental desses alunos, que nem sempre enxergam o ideal de suas vidas nessa fórmula pré-estabelecida de sucesso, que é vendida já há décadas. Portanto, essa filosofia, embora aplicada de forma extremamente errada e problemática, em seu cerne, não está de todo errada, pois é um alerta para o problema da educação e da padronização da sociedade, que é um convite à liberdade e ao pensamento próprio. Esse suposto moralismo e padronização do ensino é duramente criticado durante a duração da obra, pois através de seus professores, mostra que nem mesmo os defensores das regras e dos currículos conseguem o sustentar, caindo nas mesmas infrações e vícios quando não estão sendo vigiados. Entretanto, como já dito, a anarquia proposta pelo pior aluno também não chega a ser incentivado de forma indubitável, pois fica explícito que em dados momentos da trama, Pedro, que abraça com mais força do que qualquer outro, duvida de sua eficácia, manifestando certos freios morais que o impedem de ir tão longe na realização de seus planos. O medo de decepcionar a sua mãe ainda estava presente, e mesmo que quisesse se dar bem na vida, o protagonista não era uma pessoa ruim, pois não se enxergava como alguém que estava disposto a praticar crimes, mas apenas alguém que queria lutar contra o sistema que estava inserido. Todas as regalias que passa a experienciar, como ser considerado um aluno descolado, não justificavam suas ações por si só, pois no fundo, Pedro ainda queria passar de ano mais do que tudo. Esse embate é existencial na mente do garoto, que não sabe se deve ceder às suas vontades ou permanecer fiel ao que havia sido ensinado durante toda a sua vida, acaba rendendo a luta física com o pior aluno, mas por fim, o faz também perceber que mediar esses dois extremos era a decisão correta a se tomar. Se comportar como um ser humano subserviente e omisso ao sistema não lhe trazia felicidade alguma, assim como não havia trazido para seu pai, mas da mesma forma, se tornar um nihilista como o pior aluno também não lhe faria feliz, pois mesmo que não quisesse admitir, ele ainda tinha responsabilidades e aspirações na vida, que buscava conquistar com ou sem a ajuda da escola, pois sabia que era mais do que apenas as suas notas. Essa ressalva na mensagem do filme fica ainda mais explícita quando se é analisado o comportamento do personagem de Gentili, que mesmo possuindo tantas coisas, ainda assim se mostra como um homem vazio. Essa suposta liberdade e liberdade que o personagem expõe nada mais é do que uma válvula de escape para a falta de sentido que o personagem parece experienciar, e ao negar o sentido da vida, não vê problemas em agir da forma mais estoica possível. Enquanto personagens como Ademar e Cristiano sentem a necessidade de esconder suas falhas de caráter, como o vício em nicotina do diretor e a homossexualidade do pedagogo, que transcende a barreira do aceitável para encontrar prazer, o pior aluno da escola apenas vive sua vida de forma descompromissada, mostrando o que faz o seu próprio presente e futuro, sem se preocupar com o que os outros pensam e, através disso, tenta ensinar para os garotos que todos deveriam ser assim, buscar a felicidade, mas não títulos e reconhecimento vazio. Anárquico e nihilista ao máximo, Como se tornar o pior aluno da escola, demonstra de forma controversa, canastrona e politicamente incorreta como a educação brasileira está sucateada, e como a suposta moralidade desse país também está jogada às traças. Mais do que ser polêmico e dividir opiniões, o filme consegue expor como as escolas se tornariam uma fábrica de seres decoradores que não pensam por si próprios, fazendo um alerta para essa padronização do ensino e do pensamento para as massas. Mesmo tomando caminhos obscuros, a trama mostra que apenas pensando por si próprio se é capaz de alcançar a felicidade e a liberdade, mas que esta nem sempre é beneficiada, pois nem todos estão prontos para pensarem, ficando a cargo da audiência considerar-se estar pronta para lidar com a liberdade, mas também com o vazio que a acompanha.